Sobre a proteção de Deus, e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a senhora vereadora Norma Pereira para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Assim seja. Assim seja. Amém. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, agradeço a honra e o prestígio da presença do senhor Helder Arseno, Florianópolis, representando também o Sindicato de Lojas, o senhor Búrigo, a nossa presidente do sindicato, a senhora Lúcia, a senhora Alexandra Patrícia Vieira, o senhor Douglas Leimar Vente, o senhor Zé Luciano Babes, a senhora Mauri Tomporowski e a dona Maria de Lourdes Tomporowski. Internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 16 de outubro de 2018. Ofício número 56 de 2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, convidando para a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 18 de outubro. Ofício número 134 de 2018 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 622 de 2018, de autoria do Dil Coronel Mário. Ofício número 135 de 2018 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta à indicação número 271 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 157 de 2018, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, em solicitação ao projeto de lei número 58 de 2017. Ofício número 426 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 615 de 2018, de autoria do Dil Coronel Mário. Ofício número 427 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 506 de 2018, de autoria do Dil Coronel Mário. Ofício número 428 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 610 de 2018, de autoria do Dil Edmilson Verca. Ordem do dia. Segunda votação, projeto de lei número 124 de 2018, que autoriza a instituir no calendário oficial de Canoinhas a Semana Municipal de Atenção ao Idoso. Primeira votação, projeto de lei número 104 de 2018, que transfere ao alvará provisório de táxi. Projeto de lei número 113 de 2018, que revoga a lei número 3.178, de 30 de junho de 2000. Tribuna Livre, Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Canoinhas, Sindicato de Lojas. Indicação. Indicação número 297 de 2018, de autoria do Dil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a possibilidade da Secretaria de Obras montar de uma força-tarefa para procederem a uma operação tapa-buracos em todo o município. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para o uso da tribuna. Ninguém inscrito. Então, gostaria de convidar o senhor Helder Arseno, representante do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Canoinhas, Sindicato de Lojas, a usar a tribuna, por favor. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Boa noite. Senhoras e senhores vereadores, primeiramente agradecer esse espaço da comunidade democrático, né, para que a gente possa, junto aos vereadores e à comunidade de Canoinhas, fazer uma breve exposição de
boas intenções que nós temos pelo Sistema FEComércio, SESC Senac de Santa Catarina, junto ao nosso sindicato patronal aqui, representado pelo nosso presidente Carlos Búrigo, de contribuir com a sociedade de Canoinhas na produção legislativa, enfim, vários projetos que a gente possa ter em conjunto aqui. A FEComércio, rapidamente, é uma entidade de segundo grau sindical, representa os sindicatos patronais do comércio de bens, serviços e turismo de Santa Catarina. Temos hoje 72 sindicatos em nossa base, em todas as regiões do estado. Esses sindicatos têm por função representar, né? E aqui, com certeza, vocês conhecem a atividade do nosso sindicato, que é bem atuante, o Sindicato do Búrigo, né, e de sua diretoria, na representação nas convenções coletivas, representação política junto a vocês, em vários pleitos junto à comunidade. Então, essa função de representação é o que nos move na nossa natureza há 70 anos da FEComércio e nos coloca hoje aqui, nessa noite. Já tivemos uma reunião à tarde, que eu comentei com o Búrigo ainda há pouco, foi uma das mais produtivas que a gente teve ao longo desse projeto que a gente vem dialogando em todos os municípios. A nossa Confederação Nacional, ela tem uma rede de assessorias legislativas que compõem todas as federações do comércio do Estado, né? Todas as federações de comércio e algumas federações nacionais. Essa rede discute o quê? Projetos de lei de interesse do comércio de bens, serviços e turismo. E eu costumo dizer sempre que o que é de interesse do comércio de bens, serviços e turismo é de interesse praticamente de toda a sociedade, né? Porque todos nós conhecemos, temos familiares, ou somos comerciante, ou prestador de serviço, ou atividade turística, enfim, isso está na nossa sociedade, está na nossa vida, né? O que pulsa na nossa vida. Então, nos reunimos algumas oportunidades lá em Brasília para fazer o monitoramento, discussão e sempre atuar junto às bancadas, cada um nos seus estados, né? Quem é do Sergipe com a bancada do Sergipe, na Bahia a bancada da Bahia, e nós aqui na bancada catarinense, para defender os interesses dos empresários de bens, serviços e turismo e da sociedade catarinense como um todo. No nosso estado, aí nós descemos aqui no nível hierárquico, vamos dizer assim. Na Assembleia Legislativa a gente vem construindo um trabalho desde 2012, já com bastante sucesso junto aos deputados estaduais, de monitorar a produção legislativa da Assembleia, e contribuir com aquilo que seja de impacto, seja ele um impacto inicialmente negativo que possa ter, ou mesmo um impacto positivo, ou até mesmo propor ações legislativas que venham a contribuir com um ambiente legal, vamos dizer assim, no Estado cada vez mais competitivo e produtivo, né? Isso a gente tem tido bastante sucesso. No ano passado fechamos aí um índice de sucesso, mais de 100 projetos de lei que a gente contribuiu, dialogou com os deputados estaduais nas comissões, no plenário, com as assessorias, um índice de sucesso aí de mais de 95%. Aquilo que era ruim conseguimos melhorar, aquilo que era bom conseguimos apoiar, ou produzimos mais outras situações, outros projetos de lei, enfim, tivemos um bom sucesso. E nós, nos últimos anos, temos levado esse trabalho para os municípios. Como somos uma entidade estadual e nosso presidente Bruno tem uma visão bem municipalista, nós criamos um projeto, trazer esse projeto de rede de assessoria que nós temos a nível federal, trazer ele para os estados, trazer ele para os estados e no nosso estado aqui para os nossos municípios. Começamos ali por uma questão de braço e de esforço, fazendo aqueles que eram mais fácil fazer, né? Começava Florianópolis, Balneário Camboriú, enfim, os sindicatos fazendo isso, esse monitoramento legislativo, e a gente contribuindo com as câmaras naqueles projetos que eram mais importantes. Tivemos sucesso, tivemos êxito, tivemos insucesso, enfim, faz parte do processo democrático. E hoje a gente vem a Canoinhas por um pedido do nosso presidente, Carlos Búrigo, né, para a gente estender mais esse braço e chegar no primeiro município do Planalto Norte, para a gente fazer essa contribuição com vocês, com as senhoras, os senhores vereadores e com a comunidade. Para a gente poder, nos projetos de lei, aqui já foram lidos alguns, né, aqueles que tiverem um impacto para o nosso empresário, para a sociedade, ou de interesse mesmo dos vereadores, nos ouvir, né, nos colocar à disposição para sermos ouvidos, para conseguirmos dialogar, para utilizar a nossa equipe técnica. Nós temos bastantes técnicos capacitados e temos consultorias contratadas também, porque esse projeto e esse trabalho para nós
é um projeto estratégico, essencial e o mais importante que nós temos na FEComércio, né, que é de ouvir a sociedade, representar os empresários, trabalhar, atuar junto à classe política catarinense para que a gente tenha não só um ambiente legal cada vez melhor, mas que a gente tenha uma sinergia na sociedade cada vez melhor. E a gente pode ver, é claro, estamos no ano eleitoral, isso chama mais atenção ainda, mas por falta de sinergia, talvez, e conversamos isso hoje um pouco à tarde, tenhamos deixado de ganhar muitas coisas, né? Seja para as regiões, aqui no Planalto Norte, para vocês é uma situação bem clara, né? Ou nas outras regiões do estado, ou a nível de Santa Catarina também, a nível de Brasil, não temos a importância que nós temos para o Brasil, nos indicadores econômicos, indicadores sociais, não temos a importância política para o Brasil que nós temos, sabemos que temos, de diferente em relação aos outros estados. Então, se isso é uma realidade para vocês aqui também no Planalto Norte, e foi dito várias vezes, a gente acompanha aí com o Búrigo, acompanha no noticiário, enfim, da importância que tem a região, às vezes da falta de recurso que a região tem, como tem a região sul também, o Planalto Serrano também do estado, que são 3 regiões que não é dado devida importância, vamos dizer assim, eu digo isso, arrisco dizer bem claramente, porque a gente acompanha politicamente, na agenda econômica do estado, isso é bem claro. Tem 3 regiões que são deprimidas em relação àquilo que merecem e em relação à história que cumpre para o estado, né? E essas 3 regiões, elas não merecem isso, os cidadãos não merecem isso, a classe política não merece. E muito, não só o fato de não merecer, como tem muito mais a contribuir do que aquilo que é demandado, né? Então, acho que a gente pode criar, com a sociedade civil organizada, entidades patronais, laborais, enfim, todos os atores sociais criarem essa conjunção de boas intenções e, uma vez mais, atuarmos pelo sim, né? Atuarmos pelas coisas boas, pelas boas práticas, ajudar naquilo que tiver que ajudar, vamos brigar naquilo que tiver brigar no bom sentido, mas fazer com que a cidade de Canoinhas, aquilo que é a nossa intenção da FEComércio, do sindicato, contribuir para que a cidade de Canoinhas seja uma cidade cada vez mais importante, não só no Planalto Norte, mas também no estado, né? Então, aquilo que a gente veio dialogar com as senhoras e os senhores vereadores hoje, com a comunidade, é nos colocar à disposição para que a gente possa, no âmbito aqui interno, na produção legislativa da casa, contribuir com aquilo que vocês acharem que a gente possa contribuir, aquilo que o empresário também achar que a gente deva contribuir, né? Melhorar a produção legislativa, naquilo que der para melhorar, as boas intenções que já tiverem, impulsionar cada vez mais e tocar em pontos que a gente possa, ao longo do tempo, escolher que a gente possa trabalhar. É um dado muito claro aqui da importância do comércio para a região, e por isso que eu acho que é cada vez mais importante o empresário do comércio se colocar à frente da situação, à frente da sociedade e colocar a sua opinião, enfim, se colocar como um ator social. Nós temos aqui no comércio para a cidade 65,5% da participação do comércio e do serviço no PIB do município. Isso é muito grande, né? E repercute aqui aquilo que é no estado também, 3,5%, mais de 1,5 milhão de massa laboral empregada. Aqui nós temos quase 70% da massa laboral empregada de Canoinhas no comércio e no serviço, nas atividades do comércio, serviço e turismo. Então, essa importância do nosso empresário que nós temos e do nosso sindicato é que a gente queria trazer aqui para vocês. Diariamente, tem muito dinheiro circulando no comércio, né? Então, cada dia do comércio de Canoinhas contribui muito com a sociedade de Canoinhas, seja na arrecadação de impostos, seja na geração de riqueza, né? Nós temos aí, se não funcionar, vamos dizer, na greve dos caminhoneiros, isso foi um exemplo. Acho que o estado inteiro, para vocês, também não deve ter sido diferente. Aqui em Canoinhas, nós fizemos uma estimativa, cada dia parado dessa greve, ou por qualquer outro motivo, 3,4 milhões em termos de faturamento no comércio deixa de circular. É muita coisa, né? Mais de 20 mil reais em impostos arrecadados. É muita coisa. Então, se a gente conseguir trabalhar iniciativas que a gente, ao invés de perder, reverta a situação e comece a ganhar, e ganhar cada vez mais, esse é o nosso objetivo, né? É o objetivo do empresário do comércio, é o objetivo, com certeza, da classe política do município e, com certeza, do cidadão também. O dinheiro que entra com o imposto vai reverter em serviço, né? Vai reverter em segurança pública, em saúde, em educação, enfim. Para finalizar essa participação,
Como comentei, nós fizemos esses monitoramentos em uma sequência de trabalhos. Um deles, nós temos nosso trabalho já bem de forma transparente com a Assembleia Legislativa num aplicativo de celular. Então, quem tiver o celular, um smartphone, pode acessar a agenda legislativa da FEComércio com a Assembleia Legislativa. E, ao longo do tempo, a gente quer levar isso para os municípios também. Então, é só digitar lá na loja da Google Play ou na Apple Store, Agenda Legislativa FEComércio, e vai ter à disposição lá todos os projetos que a gente monitora. Já fica uma entrega nossa, né, um anúncio nosso para que vocês possam acessar, ver as boas iniciativas que tiver, ver o nosso posicionamento sobre os projetos de lei, enfim, uma proximidade nossa com a comunidade e que a gente quer trazer cada vez mais. Quem sabe para os municípios nos próximos anos, vocês terem ali os projetos de lei da Câmara de Vereadores de Canoinhas, já transparente com a sociedade, já no site, e aí mais uma iniciativa com posicionamento dos empresários do comércio, enfim. Nosso objetivo é somar numa força que talvez a gente tenha que ter cada vez mais, e esse ano tem ficado bem claro, uma força de todos os atores sociais para que a gente possa recuperar as perdas que tivemos numa crise severa que eliminou emprego, eliminou estabelecimento comercial, enfim, foi uma crise muito dura para nós, principalmente no ano de 2016, 15, 16, uma das crises mais graves da nossa história. Acho que a gente pode, com união, em projetos como esse ou vários outros, que a gente possa contribuir de forma suprapartidária com toda a sociedade, para que a gente possa ter um município cada vez mais forte, uma região cada vez mais forte, um estado e, por consequência, um país também. Eram essas as palavras, bem rapidamente. Agradeço, presidente, e senhoras e senhores vereadores, pela atenção. Senhor Helder, só um minutinho, por favor. Gostaria de abrir a palavra às senhoras vereadoras. Se tiver um questionamento, por favor, a palavra ao vereador Vilmar Sidosky. Quero cumprimentar nosso presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, o Carlos Burgo, presidente do Cindy Loja, e cumprimentar o Éder, que vem aqui representando a FEComércio. E quero aqui lembrar que esteve há pouco tempo atrás o presidente da Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, o senhor Reinaldo de Lima, e fez uma apresentação do DEL, que é o Desenvolvimento Econômico Local, né, que é um projeto que está nascendo, e quando eu estou ouvindo aqui, presidente Mário, se colocando à disposição, não só na tramitação das leis e da qualidade das leis, mas também preocupada com a economia da nossa região, que talvez a própria FEComércio também, se através do sindicato, do Cindy Loja, entre outras entidades, pudéssemos fortalecer projetos desse nível, né? Porque foi uma semente que foi aqui apresentada, mas num contexto com todos unidos e todos reunidos e todos somando para um só caminho, quem sabe nós encontramos uma fortaleza que vai nos conduzir mais rápido e com mais qualidade para o crescimento de toda a nossa região. Então, eu queria agregar dentro de tudo isso que você colocou, Éder, e muito bem colocado, e a gente fica muito feliz de ver uma entidade forte como a FEComércio estar aqui presente, Carlos, você ter convidado eles, através do Éder, para fazer parte e se somar a essa preocupação, mas que essa preocupação seja hoje e que ela seja contínua, que ela seja perseverante, que vocês continuem conosco, continuem lembrando do Planalto Norte, continuem lembrando de Canoinhas e a região em torno de Canoinhas, para que nós possamos, com tecnologia, com conhecimento, com know-how de outros locais, nós poder fortalecer a economia da nossa região. Então, te agradeço a tua participação, a tua vinda aqui, e que não seja essa a primeira, não seja essa a única, seja essa a primeira de muitas para contribuir nesse projeto. Obrigado, hein? Obrigado. Helder, em nome desta Casa Legislativa do povo de Canoinhas, agradecer inicialmente a sua vinda, sair de Florianópolis e vir aqui à nossa cidade, através do Burgo, presidente do Cindy Lojas, Burgo que exerce uma liderança muito grande aqui na região, Canoinhas, inclusive, né, em toda a questão do FEComércio, a sua representatividade
né, o seu entusiasmo, o teu trabalho, de trazer também o Helder aqui. Nós sabemos, Helder, que foram inicialmente trabalhados os centros maiores, e a vinda a Canoinhas, né, de certa forma, também reforça para nós um sentimento de orgulho dessa preocupação, e gostaria que o senhor levasse ao seu Bruno Brighton, porque é o presidente do FEComércio, né, essa nossa gratidão, assim como a própria Fiesc, preocupada com o desenvolvimento regional, inclusive da nossa região, nas suas palavras, desenvolvimento aqui, região serrana, sul, enfim, essa preocupação de nós estreitarmos realmente esse diálogo. Agradeço a deferência pelo recebimento do senhor aqui nessa Casa de Leis, dos senhores vereadores que participaram na reunião que antecederam essa sessão, e dizer que tudo o que vier a contribuir, a somar no processo de desenvolvimento, melhoria de qualidade de vida do nosso cidadão é extremamente importante. Nós sabemos, como o senhor mesmo falou, acompanhamento dos processos, qualidade legislativa. Eu sempre falo para a nossa comunidade também, né, que aos poucos, né, a comunidade está se aproximando, principalmente as instituições, né, do município, de vir a essa Casa de Leis, trazer as suas proposições, né, aquilo que nós, enquanto legisladores, possamos melhorar, né, toda a questão de produção legislativa, isso é extremamente importante. Então, em meu nome, dos demais vereadores da comunidade de Canoinhas, muito obrigado por o senhor estar vindo aqui, o senhor deixou os contatos, nós vamos estar consultando esse banco de projetos, né, esse canal que hoje estamos abrindo, né, que ele seja um canal permanente, que não haja dificuldade, né, nesse sentido de nós nos aproximarmos e que lá na frente, né, essas sementes plantadas, nós colhemos os frutos em benefício da nossa comunidade. Então, leve esse nosso abraço ao senhor Bruno Brighton, estamos sempre à disposição, e a sua vinda aqui, né, nessa casa sempre será um motivo de orgulho para todos nós. Passo o senhor para as suas considerações finais. Não, obrigado, eu que agradeço, né, em nome da FEComércio, a deferência de sermos ouvidos por duas oportunidades, primeiro numa reunião inicial que foi muito boa, nessas reuniões a gente acaba conhecendo cada vez mais a realidade das regiões, né? A gente está na capital, né, por força da sede da FEComércio. Eu não sou de lá, eu sou do sul do estado, moro lá há 16 anos, mas a gente está na capital, houve várias situações das regiões, né, porque os nossos presidentes trazem, os vice-presidentes trazem, os sindicatos, e a gente vai acompanhando pela política também. E uma das coisas que a gente ouve e sabe que acontece é o associativismo em Santa Catarina é muito grande. E ele realmente é muito grande. Mas você vai entender que ele é grande mesmo, puxando um pouco o que o vereador comentou, quando você vai nas regiões do estado. Aí você vai entender o porquê que ele é grande. Porque Florianópolis também é, mas nas regiões é muito mais. Você vai no oeste, é muito mais forte, que é um berço de cooperativismo do estado. Você vai no norte, você vai no Planalto Norte, é mais ainda. Então, eu acho que é onde a gente tem mais facilidade, é o que eu quero dizer com isso, mais facilidade para aproximar as entidades, aproximar os atores da sociedade e conseguir contribuir num só objetivo. Acho que é muito mais fácil fazer isso nas câmaras de vereadores, não por fácil, mas eu comparo com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional. Então, na Câmara, onde o cidadão vive, onde ele vê os interesses sendo defendidos e as coisas acontecendo, e ele conhece os vereadores, mora do lado, mora no mesmo prédio, enfim, é tudo muito mais próximo, a democracia fica mais próxima do cidadão. Então, nas câmaras de vereadores, nesse ambiente aqui, que inclusive é muito bonito, né? Parabéns para vocês, é grande, é bonito e é atraente para que o cidadão possa vir mais do que até muitos municípios que têm mais habitantes ou têm um tamanho maior também. Então, acho que é aqui que as coisas acontecem. A capacidade nossa de associativismo é aqui que ela se manifesta de forma cada vez mais forte e que nós temos, eu acho que a oportunidade, que a realidade vem nos apontando e cobrando, de fazer isso cada vez mais. Da FEComércio somar com os projetos das outras entidades, as outras entidades somarem com os projetos da FEComércio, do sindicato. Acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E nas regiões isso fica muito mais claro e mais fácil de fazer. Então, agradeço imensamente as duas reuniões, né, tanto essa quanto a anterior. Foi um dia de bastante aprendizado aqui com vocês. Vou levar as mensagens ao nosso presidente, né, que a gente siga cada vez mais contribuindo com vocês aqui
e que vocês não hesitem. Qualquer coisa que precisar de nós, nosso contato imediato é sempre o sindicato aqui. A gente está à disposição em todos os contatos nossos lá também, tanto nós quanto a diretoria. O presidente da FEComércio também é super aberto às regiões, principalmente às regiões, mais do que até a capital, né? Ele é muito municipalista. Agradeço imensamente a participação aqui nessa tribuna cidadã e ficamos à disposição no decorrer de todo o trabalho. Com certeza a gente vai fazer muito bem com a Câmara de Vereadores. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Passar a hora do dia, eu gostaria de cumprimentar também e agradecer a presença do senhor Darcy de Moura Bueno, do senhor Cláudio Sim, do senhor Jackson Ventes, da senhora Karina Vente, da senhora Ângela da Rocha e o senhor Eugênio Sidrac. Muito obrigado pelo prestígio da presença nesta sessão. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 124/2018, que autoriza instituir no calendário oficial de Canoinhas a Semana de Atenção ao Idoso. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Eu quero até ler aqui o objetivo da Semana Municipal de Atenção ao Idoso. Só esse artigo, que é o artigo 2º. São objetivos da Semana Municipal de Atenção ao Idoso: contribuir para fortalecer a imagem do idoso em nossa sociedade e conquistar o respeito das demais gerações, sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa, proporcionar canais de comunicação, convívio social, troca de experiência entre essas pessoas e as demais gerações. Conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da idade, incentivando a realização de exames e preventivos. Sensibilizar a sociedade para a longevidade da pessoa humana. Valorizar e estimular a prática de esportes como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social do idoso. Basicamente, é esse o objetivo principal. Então, no dia 1º de outubro, através da ONU, das Organizações das Nações Unidas, foi instituído o Dia do Idoso. Isso foi instituído em 1991. Então, instituir a semana para que seja trabalhado através da Secretaria de Ação Social e através da Secretaria de Saúde, conscientizando as pessoas do que elas são capazes de produzir, são capazes de fazer para que essa longevidade continue a crescer. Nós, no Brasil, temos, de cada 5 anos, de cada década, temos um crescimento na longevidade deste grupo de pessoas. Nós hoje estamos próximo de 30 milhões com pessoas acima de 60 anos de idade. Então, é muita gente, né? Nós estamos aí em torno de 15% das pessoas que hoje são idosos. Então, a gente tem que trabalhar isso realmente, tem que ter uma semana que se possa discutir, que se possa avaliar e melhorar as condições de vida destas pessoas. E isso são inúmeras. Na minha casa, eu tenho meu pai e minha mãe, e daí também tenho, não na minha casa, eles moram na casa deles, mas a gente convive muito no dia a dia. Quem me conhece sabe da minha convivência com meus pais. Coisas simples. Eu fui, há 2 anos atrás, e coloquei nos banheiros, coloquei em vários lugares, pega a mão para as pessoas, porque a pessoa de idade, aos poucos, ela tem que ir se adaptando. Mas muitas vezes, se você não tiver esse diálogo, se você não ouvir, se você não pesquisar, se você não ouvir palestras, se você não tiver alguma forma de orientação, a gente acaba passando batido nisso, né? E acaba causando os acidentes. Eu só estou me referindo nesse caso. No banheiro, a pessoa vai no banheiro,
muitas vezes já entrou no banheiro, já tirou óculos, já não enxerga direito. São momentos que tem que se falar do idoso, tem que ser visto com os familiares, são coisas que tem que ser revisto para que o idoso realmente tenha uma vida digna e que não venha ter traumas e sequelas maiores. Então, dentro desse contexto, dentro desta forma que está sendo instituído este projeto de lei para termos a semana, o Dia do Idoso e a Semana do Idoso no município de Canoinhas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Gostaria de cumprimentar o senhor pela formulação desse projeto. É realmente um projeto muito importante. Às vezes as pessoas, a comunidade não entende que não é a instituição apenas de uma semana do idoso. São várias políticas públicas que estão sendo criadas e voltadas para o idoso. Então, gostaria de cumprimentar o senhor pelo projeto. Foi já deliberado nas comissões, votado em primeira e agora na segunda votação, por unanimidade, acredito que vai ser novamente, mas é extremamente importante o reconhecimento aos nossos idosos. E esse projeto de lei veio ao encontro daquilo que o senhor acabou de mencionar à nossa comunidade. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 124/2018 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 104/2018 que transfere alvará provisório de táxi. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que se faz presente. Historicamente, essa casa, nesses muitos anos que aqui estou, aprovou inúmeros projetos de alvará provisório de táxi, nesse caso específico aqui transfere. Nós sabemos que é algo precário, provisório, precário, e que enquanto não se tem uma situação definitiva, ou uma licitação, enfim, algo que trate disso, infelizmente nós estamos agindo dessa forma. É óbvio, no meu entender, e creio que no entendimento dos senhores vereadores, que essa era uma situação a ser resolvida, mas enquanto não há, infelizmente nós vamos ter que aprovar esse tipo de projeto. É necessário que se aprove. Até porque há pessoas que, nesse caso específico, que já tinham o alvará e que hoje não tem mais o interesse ou por alguma razão não faz mais uso dele, e ficar parado esse ponto de táxi também não é interessante. Eu diria até, eu arrisco a dizer até prejudicial à própria população que precisa desse transporte. Nós temos mais um projeto de lei nessa casa, e eu creio que as comissões deveriam aparecer para que nós possamos votar já, quem sabe, na semana que vem ainda. Mas aí nós temos que provocar o Executivo para ver qual é a solução definitiva que possa ser dada. A gente entende, vereador Paulo Glinski, nós que estamos aí há mais tempo, e votamos dezenas, não arrisco a dizer centenas, mas talvez não chegou a uma centena, mas dezenas de alvarás provisórios, mas e no passado também houve uma iniciativa do Executivo lá atrás em resolver essa situação e que acabou não acontecendo, mas nós precisamos iniciar essa discussão, para que se tente de uma maneira definitiva resolver isso. Agora, enquanto isso não ocorre, nos cabe apresentar um projeto de lei como esse que eu apresentei, como aquele que Vossa Excelência, Coronel Mário, apresentou também e que devemos votar. Então, eu quero agradecer à comissão que zerou o parecer e eu quero pedir o voto favorável a esse projeto de lei, como foi, vereador Verca, vereadora Norma, lá no passado, quando nós já votamos, vereador Paulo Glinski, vereador Vilmar, que no passado também já aprovamos diversos projetos, a vereadora Camila, com vosso pai, já aprovou nos 4 mandatos que eu estive com ele aqui, projetos dessa natureza. Então, eu quero pedir o apoio dos senhores com relação a esse projeto de lei. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Eu quero dizer que eu vou me abster do voto. É uma decisão minha pessoal, que isso não é contra os taxistas e nem a favor. Tudo em virtude de que precisa ser feito uma adequação com relação ao transporte no município de Canoinhas,
Já votei no mandato anterior os projetos favoráveis, né? Mas este ano, neste mandato, eu não vou atrapalhar nenhum taxista, não vou nem tecer nenhum comentário, nada ao contrário, são trabalhadores, pessoas que precisam desempenhar, e de extrema importância esse trabalho. Valoroso o trabalho, porque quem precisa de se locomover, chega na rodoviária, ou enfim, de qualquer outra forma, quem não tem o seu veículo, uma pessoa de idade, como eu acabei de falar agora, que precisa de transporte e se socorre, se resolve com o táxi, mas, por uma decisão pessoal minha, eu quero deixar claro aqui que eu estarei me abstendo do voto, portanto, eu não estarei nem ajudando, mas também nem atrapalhando a nenhum taxista. Tá certo? Muito obrigado. Fala, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas, por que nos assistem, concordo plenamente com o vereador Célio de todas as palavras. Também não sou contra nenhum taxista, até tiro o chapéu para eles, a profissão até muitas vezes de risco. Mas eu quero me abster dessa vez, mas dou total apoio aos trabalhadores, aí como era conhecido os carros de praça, né? Parabéns pelo trabalho que prestam, mas dessa vez, uma questão pessoal minha, quero me abster do voto. Última discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu quero fazer um relato, até mais no sentido de esclarecimento à população do que necessariamente como justificativa de voto. A lei de licitações é de 1993 e até hoje, até esse exato momento, o município de Canoinhas não fez ainda a licitação para concessão do serviço de táxi. Então, desde 1993 até esse momento, a maneira usual de permitir que o trabalhador, ou que o taxista, exerça a sua atividade é concedendo o alvará provisório de táxi, que nós temos feito aqui ao longo dos anos, diversas vezes. Eu faço essa explicação porque, respeitando a posição do vereador Chico Mineiro, do vereador Vilmar, mas eu faço a colocação porque muitas vezes nós fomos questionados após a notícia da aprovação de um determinado alvará provisório de táxi, por que aquele alvará provisório foi aprovado para fulano e não para ciclano. Ora, esses alvarás que existem, eles já existem há muito tempo, e quando a desistência da utilização, ou o falecimento titular, ou não se pretende mais utilizar a profissão, não quer mais ser taxista, a pessoa acaba desistindo do ponto para um outro interessado, e o que a Câmara faz é simplesmente permitir que o alvará de A passe a ser para B. A Câmara não interfere, a Câmara não escolhe. Não somos nós que saímos na rua perguntando, viu, alguém quer um ponto de táxi, o dia que quiser eu vou dar um alvará para você. Não, negativo. Isso é uma coisa que acontece lá entre os taxistas, entre as pessoas interessadas, e vem para nós para regularizar. Eu aprovei dezenas desses projetos e vou continuar aprovando enquanto não ocorrer a licitação. Por quê? Porque esse taxista, ele vai retirar seu alvará, ele vai pagar o seu tributo, ele vai ser um trabalhador regulamentado, ele é um microempreendedor na sua atividade, vai consumir no posto de combustível, vai girar dinheiro no comércio. Então, por esse motivo, respeitando as abstenções, eventuais votos contra, faço essa explicação, porque se fosse fácil licitar, já tinha licitado faz tempo. Nós tentamos licitar aqui, se não me falha a memória, o projeto de lei veio em 2005 aqui para a Câmara e houve uma enorme dificuldade. É uma questão até, inclusive, cultural no município aqui, porque existem pessoas que iniciaram há 20, 30 anos na profissão de taxista, que você tem que explicar que, olha, o dia que tiver uma licitação, você vai ter que concorrer, de repente, com alguém que vem de fora participar da licitação, porque a licitação é aberta a todos os brasileiros, não necessariamente aos canoinhenses. Então, tem vários aspectos. A licitação não é pura e simplesmente lança uma licitação como se fosse para comprar um pneu ou como se fosse para comprar um veículo. Ela é uma licitação complexa. Então, eu faço essas explicações. O meu voto é favorável
mas faço o alerta que fiz em todos os projetos. Esse é um alvará provisório. Se amanhã licitar, o ganhador da licitação vai ter direito à concessão dessa vaga de táxi por o período da licitação. Se licitar amanhã, o poder desse alvará provisório encerra amanhã. Então, não se pode, de repente, se fazer um gasto a longo prazo, como na aquisição, por exemplo, de um veículo, às vezes de um valor maior para pagar lá na frente, porque pode ser que lá na frente não tenha a possibilidade de usar esse veículo como táxi. Fora disso, o meu voto é favorável, e desse e dos demais que venham. A vereadora Ana Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, canoenses que nos honram com as suas presenças, já nominados pelo presidente da casa, internautas, servidores da casa. Meu voto também será favorável, e exatamente pelas suas explicações. Já lá em 97 e 98, isso foi muito polêmico, no mandato que eu tive de 2001 a 2004 novamente, e, de fato, havendo uma licitação, a gente sabe quais serão as consequências. Não é fácil realmente, e por esse motivo eu também continuarei votando favorável, porque é a prática que vem sendo adotada já há muitos anos, e concordo plenamente que são pessoas que estão trabalhando, estão ocupadas, estão gerando riquezas, e é isso que nós temos que estimular o trabalho, e que as pessoas tenham ocupação, que tenham que fazer. Quando a gente vê ali algum lugar com uma vaga de emprego e você vê a quantidade de currículos que são entregues, isso desespera a gente. Então, nós temos que estimular que as pessoas tenham o que fazer, encontrar alternativas para que elas possam trabalhar com uma certa tranquilidade. Meu voto é favorável. E será dos outros todos mais que vierem também. Eu gostaria, rapidamente, de só fazer uma manifestação, principalmente que está o senhor Amauri aqui presente. Senhor Amauri, desde o primeiro dia que eu assumi nessa Casa Legislativa, inclusive representando muitas pessoas aqui presentes na comunidade, eu estou recebendo solicitações de transferência de alvará. Eu iniciei uma tratativa, até mesmo porque as pessoas esperam do legislador muita tranquilidade, consciência, responsabilidade nas questões que afetam o nosso município. Quando o senhor veio me procurar para a formulação desse projeto, muitos outros já haviam feito a solicitação, e até então eu não tinha apresentado nenhum. Eu estou falando isso para o senhor e também para a comunidade, até para entender, muitas vezes, o porquê que nós não apresentamos. O vereador Célio, mais tempo nessa Casa Legislativa, entendeu de formular o projeto. Em nenhum momento houve má vontade minha ou de qualquer outro vereador nesse sentido. Gostaria de esclarecer isso para o senhor. Até mesmo, vereador Vilmar, porque essa semana eu recebi o diretor do DETRACAN aqui, acompanhado de uma assessora jurídica, preocupado com a situação. Como bem falou o vereador Paulo, essa licitação é muito antiga, e estão, neste momento, ocorrendo alguns problemas que tanto o Poder Executivo quanto nós, enquanto legisladores, temos que nos envolver. É importante frisar, e principalmente os profissionais taxistas, que nós nutrimos a maior admiração, respeito a essas pessoas. Porém, existem algumas situações que elas têm que ser corrigidas. Por exemplo, me trouxe o senhor diretor do DETRACAN, que no ponto lá da rodoviária, por exemplo, é um ponto rotativo aquilo lá. E que, eventualmente, na madrugada, chega algum taxista querendo ocupar a vaga para fazer o transporte de alguém que chega, de ônibus, porque às vezes é difícil na madrugada você encontrar um táxi para fazer o deslocamento dessas pessoas. E por N motivos, e um deles de segurança, eu entendo os taxistas muitas vezes não estar às 4 horas num ponto, dado o perigo que isso representa. Nós temos histórico de violência, de homicídio, inclusive, mas é importante frisar que existe uma certa rixa entre alguns taxistas no sentido de não deixar o terceiro ocupar um ponto rotativo. Esse é um problema que nós temos que enfrentar, nós temos que ir ao encontro dele, não podemos mais, independente dessa licitação, tantos anos ter transcorrido, porque o problema não é muito simples de solução, mas nós temos que enfrentar. Eu estou colocando isso, senhor Amauri, e também a todas as pessoas que nos acompanham, porque, só para o senhor ter ideia, esse segundo projeto que o vereador Célio acabou de mencionar é a transferência de um ponto de um irmão para outro irmão. E mesmo assim eu tive o cuidado de não apresentar, até mesmo porque entendemos que tem que ser regulamentado pelo município.
A pessoa me cobra também, não é má vontade. Eu sei que o senhor está na quarta, na quinta sessão já acompanhando isso, mas temos a dificuldade. Eu estou colocando isso para o senhor e para toda a comunidade, para entender que muitas vezes não é má vontade do legislador. Eu entendo a abstenção do vereador Vilmar, a abstenção do vereador Chico, porque é um assunto que não está confortável para nós enquanto legisladores. Mas é importante frisar isso, eu vou colocar em votação nesse momento, mas para que toda a nossa comunidade passe a compreensão do que está acontecendo. E parabenizo também o senhor Luiz Vitor, diretor de Detracan, de estar enfrentando esse problema. Estou olhando para a Câmara, provavelmente ele vai ver, e junto com a sua equipe, de enfrentar o problema de frente, porque vai ter que ser enfrentado. Você está há muito tempo sem ter essa licitação, em algum momento da história vai ter que acontecer, está vindo o Uber aí, tem uma série de coisas que nós temos que discutir nessa Casa de Leis. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a primeira sugestão, os contrários se manifestem. Está aprovado por 7 votos favoráveis e 2 abstenções. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 103/2018, que revoga a lei 3.178, de 30 de junho de 2000. Revoga a lei que autoriza apoio ao aperfeiçoamento dos servidores. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra é do vereador Paulinho Basílio. Boa noite às vereadoras Thelma, Camila e Norma. Uma noite especial hoje ao vereador Verca, que, com a graça de Deus, está completando mais um ano de vida. Parabéns, vereador. Todos os membros da comunidade que nos acompanham nessa noite de hoje, internautas. Senhor presidente, minha fala é bastante rápida, mas eu gostaria que o senhor colocasse sob a apreciação do plenário, primeiro, a quebra do regime de urgência desse referido projeto, e segundo, a retirada de votação no dia de hoje, porque é um projeto, não é tão simples assim, né? Hoje a presidente do sindicato, a Lúcia, que inclusive nos prestigia hoje, esteve aqui, e até em atenção ao pedido dela, em nome dos demais servidores, para que a gente possa analisar ele com bastante cautela, para que não venha cometer nenhum equívoco. Seria essa a minha colocação. Continua a discussão. Senhor presidente, só para concluir. Com a palavra do vereador Vilmar. Então, a gente discutiu no grupo, e o grupo, em consenso, vereador Paulinho, entendeu que nós deveríamos aguardar e retirar ele de pauta, e a gente passa a discutir ele um pouco mais, inclusive com o próprio executivo, para depois nós colocarmos em deliberação desse plenário e, assim, a sua apreciação e votação. Então, como o vereador Paulinho já muito bem colocou, é um entendimento unânime dos 10 vereadores a sua retirada. Continua a discussão. Só agradeço à bancada do PR por esse entendimento também. Nós conversamos antes. Senhora presidente, por questão de regimental, eu tenho que pautar, tá? Porém, não temos nada nessa Casa de Leis contra os servidores, pelo contrário, nós sempre vamos aprofundar essa discussão, acatando o seu ofício também e o bom senso de todos os edis, tá? Nós vamos colocar agora em deliberação para a retirada do regime de urgência, para a quebra do regime de urgência e retirada de pauta, tá? E nós continuaremos a discussão desse projeto, com todo respeito à senhora, aos servidores que estão nessa casa neste momento. Não vendo mais querer discutir, coloco em votação a quebra do regime de urgência e a retirada do projeto. Os vereadores que aprovam a primeira sugestão, os contrários se manifestam. Está quebrado o regime de urgência e retirada de pauta, projeto de lei 113/2018. Por unanimidade dos presentes. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora, segunda secretária, a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimentos 657 de 2018, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Paulo Roberto Tesseroli França, secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando providências urgentes na recuperação da rodovia SC 477, que liga o município de Canoinhas à BR-116, com recapeamento asfáltico, ou como medida emergencial uma operação tapa-buracos devido ao péssimo estado da rodovia, que pode ocasionar acidentes e prejuízos aos motoristas. Está em discussão o requerimento 657/2018. Senhor presidente. Com a palavra do Vilmar Sidossi. Esses requerimentos foram de um requerimento de ontem, e que surgiram mais requerimentos e foi, então, aí melhorado a reivindicação com relação a 477. Como havia
posicionado ontem. Hoje eu fiz os devidos contatos, falando com Abel Schroeder, que é o secretário regional, e ele me disse o seguinte: Vilmar, eu não tenho recurso, eu não vou conseguir arrumar, e isso me deixou muito mais preocupado do que eu já estava ontem, né? Eu disse para ele: então fazemos o que, Abel? Você é o nosso elo de ligação para que isso realmente aconteça. Então estamos indo então agora falar com o secretário da infraestrutura, que é o Paulo Roberto, né? França, e também estamos encaminhando um requerimento para o deputado Antônio Aguiar. Conversei por telefone um pouquinho antes da sessão, até na hora que nós estávamos na reunião, eu saí para atender uma ligação dele que ele estava me retornando, para que ele fosse amanhã até a infraestrutura, até a secretaria, relatar os fatos, como se encontra, e esse emergencial, esse tapa-buraco, precisa sim ser feito com muita urgência. A situação da 477 é gravíssima. Então, o deputado Aguiar se comprometeu que amanhã pela manhã ele estará indo até a infraestrutura falar com o secretário, para que se tome as devidas providências emergenciais. Sabemos que o ideal é aquilo que já se falou em tantas outras oportunidades, a revitalização, as melhorias e tal. Com toda certeza não teremos isso iniciando nesse ano, mas que esse tapa-buraco precisa ser realmente feito. Então, só para posicionar, eu fiquei de fazer esses contatos e realmente fiz, e a situação é essa. Estamos encaminhando esses requerimentos às demais autoridades para que todos juntos possam nos ajudar, e quem sabe essa semana ou semana que vem esteja sendo consertado pelo menos a parte mais perigosa, a que está com maiores problemas e trazendo muitos riscos aos usuários desta rodovia. Obrigado. Não havendo mais que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência das questões contrárias, se manifeste. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 657 de 2018. Requerimento 658 de 2018, de autoria de toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Antônio Aguiar, deputado estadual, solicitando que interceda junto à Secretaria de Estado da Infraestrutura providências urgentes na recuperação da rodovia SC 477, que liga o município de Canoinhas à BR-116, com recapeamento asfáltico como medida emergencial, uma operação tapa-buracos. Está em discussão o requerimento 658 de 2018. Não havendo que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência das questões contrárias, se manifestem. Está aprovado o requerimento 658 de 2018. Requerimento 659 de 2018, de autoria de toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gelson Merizio, candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, solicitando, caso vencedor do pleito eleitoral, que se comprometa em tomar as providências necessárias para a recuperação da rodovia SC 477, que liga o município de Canoinhas à BR-116. Com recapeamento asfáltico devido ao péssimo estado da rodovia, que pode ocasionar acidentes e prejuízos aos motoristas, conforme projeto já aprovado e que aguarda liberação de recursos. Está em discussão o requerimento 659 de 2018. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulinho Basílio. Senhor presidente, ontem eu acabei dando essa sugestão, né? Mas eu acho que a gente poderia melhorar a redação no sentido dos candidatos se comprometerem oficialmente, assinarem um documento, enfim, porque vai chegar o requerimento lá nos comitês deles, enfim, claro que eles vão olhar, vão dizer que se comprometem, né? Ninguém vai dizer que não, porque ninguém nesse momento vai querer perder nenhum voto. Mas eu acredito que a gente poderia forçar um compromisso oficial, né? Se os candidatos zelam por suas assinaturas, então eu vejo que não há problema nenhum deles assinarem um documento se comprometendo com essa questão, para que a gente depois possa cobrar, porque nós já sofremos aqui com promessas que não são assinadas, e aí ficam no vento e a coisa não acontece. Então eu acredito que, para que a gente possa ter confiança e ter como cobrar realmente,
para que a gente melhore um pouco essa redação e insira em algum momento ali a questão de que envie um ofício, uma carta de compromisso, enfim, alguma coisa nesse sentido, para que a gente tenha um documento em mãos para cobrar de quem quer que seja o vencedor das eleições. Seria isso. Solicito ao senhor, então, por favor, eu vou colocar em votação que, junto à nossa assessoria, proceda as devidas alterações, se houver concordância do plenário. Não vendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na instância, contrário, se manifeste. Está aprovado o requerimento 659 de 2018. Requerimento 660 de 2018, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, solicitando, caso vencedor do pleito eleitoral, que se comprometa em tomar as providências necessárias para a recuperação da rodovia SC 477, que liga o município de Canoinhas à BR-116, com recapeamento asfáltico devido ao péssimo estado da rodovia, que pode ocasionar acidentes e prejuízos aos motoristas, conforme projeto já aprovado e que aguarda liberação de recursos. Da mesma forma, solicito a assessoria para proceder às devidas alterações, conforme solicitação do senhor vereador primeiro secretário. Só o vereador Paulinho e a vereadora Norma. Nós já falamos muito sobre a questão de representatividade, mas eu sou obrigado a tecer um comentário. Diário Catarinense, matéria, nova iluminação do estádio da Arena Condá, 4 milhões, de parte dos 15,4 milhões de reais destinados por emendas do deputado federal João Rodrigues. Enquanto nós estamos brigando para 2, 3 milhões para fazer um recapeamento para salvar vidas, o pessoal está discutindo 14 milhões para melhorar a iluminação. E a gente tem que ficar, enquanto cidadão, ao menos indignado, colocar isso para a nossa comunidade. Mas, infelizmente, é assim. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na instância, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 660 de 2018. Requerimento 661 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de planejamento, expondo e solicitando o que segue. 1. Considerando que nos últimos anos diversas ruas do município foram pavimentadas e ou tiveram reperfilamento com camada asfáltica. 2. Considerando que diversas ruas pavimentadas e ou reperfiladas apresentam defeitos estruturais, apresentando rachaduras, buracos em tese, por apresentarem problemas na sua execução. 3. Considerando que os contratos fazem previsão de prazos para garantia das obras, respeitosamente requer que as empresas que executaram as obras e que apresentam problemas sejam notificadas para realizarem o conserto, bem como seja encaminhada a esta Casa de Leis a relação do quantitativo de notificações expedidas pela Secretaria de Planejamento no tocante a irregularidades na execução dos projetos de pavimentação nos anos de 2017 e 2018. Está em discussão o requerimento 661 de 2018. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhores vereadores, só se Vossa Excelência, como autor, entender prudente, como existe aquela situação do período de garantia das obras, que é um período de 5 anos, que nós pudéssemos retroagir esse pedido aqui, ao invés de 2017, 2018, nós pudéssemos retroagir o que foi notificado nesse período, até porque de repente a gente, quem sabe, possa visualizar ali alguma notificação que foi feita e a empresa não foi acionada, não foi responsabilizada. Então, se nós pudéssemos estender esse período, na minha visão, seria interessante. Última discussão. Senhor presidente. O vereador Chico Mineiro. Quero parabenizar o senhor pelo requerimento e também aí a lembrança do vereador Paulo Glinski, que realmente a Sérgio Gaps, que o ano passado, quando eu assumi essa Casa de Leis, eu já falava de um grande buraco lá em menos de um ano, né, da obra da Sérgio Gaps. E hoje, passei lá, esse buraco, quando comentei ano passado, dava, acho que meio metro, né, de largura. Hoje, se cair um carro pequeno lá, arranca uma roda, né? Então, veio que está. Então, exatamente, tem que jogar um pouco mais para trás, né, a solicitação da data, porque uma referência que é a Sérgio Gaps, que tanto sonhava, hoje está lá aquele buraco. E se tivesse, no momento, que a primeira palavra que eu li aqui ano passado, consertado, Célio Galeski, hoje não estaria aquela cratera, porque
porque ele minou com essa chuvarada lá e já tem outros vários buracos lá na Sérgio Gapsky. É só um exemplo de referência que sempre eu passo por lá. Sim, senhor presidente. Palavra, vereadora Thelma Bley. Meus cumprimentos à vereadora Camila, à vereadora Norma, aos demais vereadores, às pessoas da comunidade aqui presentes, aos internautas, aos assessores da casa. Quero parabenizá-lo, vereador Coronel Mário, por este requerimento. E já no exercício anterior e neste exercício, nós também fizemos requerimento solicitando a situação das notificações referente à construção das unidades de saúde. Unidade de pronto atendimento, que não tem 5 anos, a UPA, a unidade, o Centro de Atenção Psicossocial, a Policlínica. A Policlínica é uma obra de 1.500 metros quadrados, né? A unidade de pronto atendimento, uma obra de aproximadamente 1.000 metros quadrados. O Programa de Atendimento Psicossocial para Crianças e Adolescentes, a Unidade Básica de Saúde do Alto da Tijuca, do Água Verde, do Alto das Palmeiras, do Cristo Rei, fora o que nós deixamos na nossa gestão materializado e que eu acredito que várias não foram notificadas. E a gente sabe que tem rachaduras na unidade de pronto atendimento, tem vazamentos nas placas que fazem o teto, que não é laje, lá na unidade de pronto atendimento, devido às calhas mal colocadas e aquelas platibandas, que há infiltração em outras unidades básicas de saúde. Então, nós estaríamos agora, para a próxima sessão, formulando um requerimento para pedir o quantitativo de notificações emitidas para as empresas que construíram estas unidades de saúde. É isso. Bem, vereador Paulo Glinski, agradeço a sugestão. Solicito, por favor, a assessoria para retroagir o requerimento para 2013, por favor. É importante frisar aos senhores edis e à nossa comunidade, tá, que nenhum gestor público, né, na sua sã consciência, quer que uma obra seja executada mal feita. Eu deixar isso bem claro. Isso é extremamente importante frisar isso, porque muitas vezes se atribui, né, aos gestores a má qualidade da obra em face, né, de crítica. O gestor não quer, ele quer que saia perfeita. Nós temos o papel de fiscalização, e isso é importante. Né? A rede social, vereador Paulo, o cidadão agora que está fotografando os buracos, colocando na rede, enfim, notificando, e parabéns, o papel dele enquanto cidadão de cobrar também. Infelizmente, as obras muitas vezes são feitas nessa legislação, entre aspas, burra, menor preço, qualidade equivalente. Mas nós temos que ter essas informações até para responder à comunidade. Né? Volto a frisar, isso não é crítica a nenhum gestor que nos antecedeu, que está atualmente no Poder Executivo, não é isso. Nós precisamos de soluções. Né? E essas empresas têm que ser notificadas. A gente sabe que isso causa um certo problema, causa um certo desconforto, mas nós, enquanto legisladores e representantes da comunidade, temos o dever, ao menos, de cobrar. Né? Não podemos, vereador Célio, muitas vezes ir lá consertar, como a comunidade espera que você vá lá consertar o buraco, o vereador Chico, essa questão da Sérgio Gapsky, que estão me cobrando. Eu até fiz uma indicação aqui e pedi, e sei de todas as dificuldades da nossa Secretaria de Obras, mas nós precisamos de uma força-tarefa urgente, né, porque o asfalto foi feito, mas precisa de manutenção. Então, a gente sabe da dificuldade, mas precisa, vereador Paulo. Sabemos das licitações desertas, inclusive, no fornecimento de massa asfáltica, isso é importante frisar a comunidade. Muitas vezes não é má vontade, eu sei que faz-se a licitação, a empresa não se apresenta, não se habilita para fornecer massa asfáltica, mas a gente precisa ter essa informação até para poder dar confiabilidade nas nossas informações à nossa comunidade. A palavra, vereador Paulo, por favor. Para complementar, vereador Coronel Mário, até para reforçar o que o senhor falou, nós não estamos criticando nenhum dos gestores, até mesmo porque já passamos muitos anos por esta pasta e sofremos as mesmas coisas. Então, a gente, enquanto gestor, ainda é servidor público, e estando nesta Casa de Leis, nós temos que primar pelo bom uso dos recursos públicos. Então, como nós passamos muito por essas dificuldades de correr atrás de empresas e notificávamos também, eu acho que nós temos que muito mais, temos que parar de aceitar qualquer resposta sobre essas garantias e consertos
e ver se foram notificados realmente. Se não há, não vamos prejudicar a empresa, ou tem medo de notificar, não. Eu acho que muito mais medo os gestores têm que ter, eu já reiterando, eu falo já desde a época em que estávamos na gestão, muito medo de responder pelo mau uso dos recursos públicos. Né? Porque eu acho que tudo que é para o público pode ser mais barato, pode ser mal feito, então ainda há este estigma, este paradigma que tem que ser quebrado. Com a palavra, vereador Célio Galesso. Senhor presidente, senhores vereadores, o trecho da Sérgio Gapski deve ter alguns metros pavimentados, mas foi mais uma empresa que fez, né? E ela é relativamente nova, 17, 18, né? Foi o ano passado que foi feito, quer dizer, não tem nenhum ano. E independente da empresa que fez, né? Nós estamos aqui falando da empresa A ou B. A gente que passa lá fica envergonhado, fica decepcionado com aquele tipo de serviço, porque é o dinheiro público. O dinheiro veio do governo federal, que foi gerado aqui no município, independente de onde que foi, mas é dinheiro público, né, dinheiro do povo. E eu passei lá esses dias, e antes dessas chuvas, imagine como é que vai ficar com todos esses dias de chuva. A tendência é acabar com o asfalto. Então, independente, nós temos que fazer o nosso papel, até para... e aqui não é contra o executivo, é a favor do executivo. Sim. Essa cobrança vai chegar até o executivo e ele vai dizer para a empresa, olha, quem tem o papel de fiscalizar são os vereadores, e estão nos cobrando isso. E se tem algum servidor que não fosse fazer, vai fazer, mas tenho certeza que vai lá desempenhar o seu papel, de notificar as empresas. Agora, a gente sabe de toda a questão de licitação, do menor preço, etc., etc., mas eu só me fugiu o nome da rua, que do trevo do Parque de Exposições, sentido Catarina Ubner, aquele trecho ali tem um outro nome, e eu recordo que acho que era Engepave, um nome parecido com isso, no ano 2012, foi lá e fez uma obra em tempo recorde. E aí, em 2013, assumi a Secretaria de Obras, era uma desgraceira tudo aquilo lá, e nós chamamos o engenheiro, e numa das conversas que eu tive, porque eles refizeram o serviço 3 vezes, e aí eu questionei o engenheiro da época, da empresa, mas por que fazer um negócio desse, vocês vão ter prejuízo? Não, era a ordem para que nós fizéssemos, entregássemos a obra, recebêssemos, e se ninguém cobrasse, passava por aí. Né? Então, e a empresa teve prejuízo com a obra daquela. Agora, eu não consigo conceber isso. Por que as empresas se quebram? Por esse tipo de serviço, né? Porque acreditam que ninguém vai fazer nada? Não, tem alguém olhando e vamos fazer, que é o nosso papel aqui, é fiscalizar, né? E vamos fazer isso com certeza. Agora, tem um trecho daquela rua, não sei qual é a empresa que fez, lá da Sérgio Gapski, mas não aguentou 90 dias sem dar o primeiro problema. E como ela não foi lá restaurar, ela vai ter prejuízo. E o problema é dela, né? Nós queremos a reparação urgente, porque vai se transformar num prejuízo ainda maior, pode causar um acidente, né? E aí os prejuízos ainda serão maiores. Por isso, parabéns por esse requerimento, e é o nosso papel mesmo realmente fiscalizar. Vereador Paulinho, por favor. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pelo requerimento, né? Muito bem formulado. E eu não poderia deixar de comentar, eu acompanhei no Facebook algumas discussões, principalmente sobre a questão de alguns asfaltos que estão se deteriorando, né? E alguns defensores de plantão prontamente vão lá e culpam outros governos, outras gestões. Tá assim porque fulano deixou assim, tá assim porque foi mal feito, tá assim... Enfim, as obras não são das gestões, as obras são para a população, né? E os defensores de plantão, eles, ao invés de ficar procurando culpados, poderiam achar as soluções, né? O vereador Paulo foi brilhante na sua fala quando pede para que se busque, alguns anos atrás, né, para ver se houve falha de notificação ou não, enfim, mas tem que ser averiguado
independente de gestão ou não, o prefeito que foi, o que está vai passar, não vai ser prefeito o resto da vida. Então a gente tem que analisar com muita calma e com muito critério, que é o que está aqui no seu requerimento. Então eu gostaria de lhe parabenizar por essa sinceridade e esse cuidado com essas questões. Porque aqui a gente não está para apontar culpados nem passados e nem futuros, né? A gente está aqui para tentar resolver os problemas. E até porque já passou um tempinho do mandato e se é para resolver problema, então vamos começar a resolver, né? Independente se foi deixado problema ou se não foi, mas está na hora de começar a mostrar as resoluções desses eventuais problemas deixados, né? Então eu gostaria de lhe parabenizar e pedir que a gente sempre tenha esse cuidado, não de apontar culpados ou fazer uma caça às bruxas aí, mas sim de ir no sentido propositivo, no sentido de resolução desses problemas. Muito obrigado. Não mais querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência menção, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 661/2018. Requerimento 662 de 2018, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Vale Lúcia Grosskopf, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por tratar este requerimento de pesar, os integrantes da mesa diretiva deferem automaticamente. Era o que tínhamos. Muito obrigado. Passando às explicações pessoais, solicito o senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Ninguém é inscrito, senhor presidente. Só gostaria, antes de encerrar a sessão, agradecer a presença de todos. Muitas vezes nós vimos professores, o pessoal do sindicato aqui, que venham mais vezes. Essa Casa de Lei sempre está aberta com as suas portas, por favor, né, venham discutir todos os problemas. E volto a frisar, vereador Paulinho, nós sempre vamos, né, de forma propositiva, buscar, né, as soluções, jamais apresentar os problemas. Reiteramos sempre que somos prudentes em criticar e pródigos em elogiar. Só por fim, gostaria de convidar todos os senhores edis e desejar ao nosso vereador Edmilson Verk, político conhecido, tradicional, de uma extensa folha corrida, né, desejar, como sempre, desejamos muita saúde ao senhor, né, muita paz interior, que o senhor sempre persiga os seus sonhos e seus objetivos e continue contribuindo sempre com a comunidade. Gostaria de pedir aos senhores, antes de encerrar a sessão, levantar-se, por favor, a comunidade também cantar os parabéns ao nosso vereador Edmilson. 3, 1, 2, 3. Parabéns a você, viva! Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 22 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.